Graça e paz seja convosco, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado e ascendido. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Cristo, há poder no precioso sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Há poder no sangue derramado sobre a cruz, há poder no sangue derramado sobre o altar, há poder no sangue da nova aliança, há poder no sangue da aliança eterna, há poder no precioso sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Há poder no sangue da aspersão. Há poder na aspersão do sangue de Jesus Cristo sobre a igreja. Há poder no sangue de Deus. É com muita alegria no nosso coração e comprometidos com a verdade que nós estamos aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. Esperamos que o Espírito Santo possa trazer a manifestação da plenitude da graça sobre graça, que Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, veio trazer, veio derramar sobre nós. O meu nome é Carlos Alberto Marques, sou ministro do Espírito Santo, servindo a Deus no Ministério Comunidade Missionária Mundial. Tenho da parte do Espírito o encargo de apóstolo e eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem muito poderosa, que se trata de o perdão do pecado, o perdão da culpa do pecado, como elementos constituintes da dádiva, da plenitude, da libertação. Eu espero que o nosso Deus, segundo a sua benignidade, possa vir falar a cada um de nós nessa oportunidade. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito, nós nos aproximamos de Ti, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto, pelo rasgar do véu, isto é, pelo rasgar da carne de Jesus e pelo derramar do seu precioso sangue. Nos aproximamos de Ti em espírito e em verdade. No nosso espírito humano regenerado, queremos Te adorar com toda a intensidade, com toda a veracidade. E no nome de Jesus Cristo ressuscitado, nós queremos Te servir no nosso espírito. Eu pedir que o Senhor nos conceda, ó Deus, a unção fluente da Tua palavra. E que as pessoas que estiverem em conexão conosco, contigo, com Teu Filho, com Teu Espírito, possam receber favor e graça em tempo oportuno. Oramos, meu Pai, pelos homens em toda a face da terra. A Tua palavra diz: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Que seja um momento, Deus, de salvação, de redenção, de remissão de pecados, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos pela vida da igreja. Oramos por esse espírito imenso, corporativo, que move poderosamente, que move triunfantemente, meu Deus, em todos os quadrantes da terra, aguardando, meu Pai, o soleníssimo toque da trombeta, da última trombeta. Momento em que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados no abrir e fechar de olhos a encontrar o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Preserva nossas vidas para o Teu reino celestial. E prepara-nos, Senhor Deus e Pai, para o momento do arrebatamento da igreja. Oramos pelas nações, meu Pai. Tua palavra diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto e que Ele comprou para Ti homens que procedem de todas as tribos, todas as línguas, todas as raças e todas as nações. E para o nosso Deus, para Ti, ó Pai, Ele constituiu reis e sacerdotes. Então, onde tiver um rei, onde tiver um sacerdote, que ainda não foi tocado pela Tua graça, que a Tua palavra possa, no nome de Jesus Cristo, como Espírito e vida, tocar esse coração e trazê-lo à comunhão do corpo do Cristo ressurreto dentre os mortos.
Oramos, meu Pai, pela congregação local. Oramos por toda a Irmandade, por todas as famílias. E que essa palavra, Pai, possa cair sobre cada um de nós, como doutrina, como chuva, mas sobretudo como vida. Oro, Deus, e te agradeço, Pai. Abba, Pai, Pai querido. Não confiados em nós, mas na justiça exercida pelo teu Filho Jesus ali na cruz. Aceita por ti, vindo a nosso conhecimento pela ressurreição. Que a tua bondade possa fluir em nós, através de nós e a nosso favor. Amém. O perdão do pecado, o perdão da culpa do pecado constituem dádivas da plenitude da libertação. Deus tem nos concedido uns pensamentos. Eu quero dar as bases bíblicas principais, embora o Senhor Deus nos dará vários elementos das Escrituras para nós irmos discorrendo convosco ao longo da nossa articulação. Mas é o Salmo 32, do 1º ao 11º versículo, Salmo 51, do 1º ao 19º versículo, o livro de Gálatas, no capítulo 3º, do 10º ao 14º versículo, Apocalipse, capítulo 1º, versículo 18, Mateus, capítulo 26, versículo 27 e 28, Mateus 28, do versículo 18 ao 20, 1 João 4, 8 e 4, 16, 1 João 4, 4, João 8, 32 ao 36. E outras porções preciosas, como preciosa é toda a palavra de Deus, nós vamos discorrer. Nós vamos considerar uma sinopse em 5 partes. Uma parte introdutória. Vamos depois considerar pecado no singular e pecados no plural. Vamos ver a culpa. Depois vamos ver o poder do sangue de Jesus Cristo. Livra o homem de toda condenação. E vamos fazer depois uma conclusão. Eu creio que esta mensagem ela deve ter umas 3 partes. Nós vamos dividi-la assim. Se Deus conceder que ela siga em totum, assim o faremos. Mas, em princípio, nós vamos seccioná-la em 3 módulos. Espero que em todos eles você possa ser abençoado. Eu quero te pedir que você compartilhe a palavra de Deus. Se essa palavra tocar você, se ela servir de bênção para você, e você perceber que ela pode também abençoar outras pessoas, não para propaganda nossa, mas para a propagação do nome de Jesus Cristo, para a difusão do genuíno e verdadeiro evangelho do Reino de Deus, o evangelho da graça, eu quero te pedir que você então convide outras pessoas para compartilhar. A palavra de Deus diz, no Salmo 32, do versículo 1 ao 11, a felicidade do homem perdoado, a exortação ao arrependimento, é um masquil de Davi, na primeira parte dos Salmos, Salmo do grupo número 1. Diz assim o Espírito Santo, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, culpa, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos, pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, ou seja, a maldade. Não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é piedoso, ore a ti, a tempo de te poder achar, do transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o meu esconderijo, preservas-me da angústia. De alegres cânticos de livramento me cercas. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei e guiar-te-ei sob as vistas do meu espírito. Não seja como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. De outra forma, não se sujeitarão.
O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, justos. Cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Eu quero fazer agora também, eu li aqui o Salmo 32, de 1 a 2, na versão João Ferreira de Almeida, da edição revista e corrigida, com alguns adendos da contemporânea. Agora eu quero fazer a leitura desse salmo na versão da Bíblia Judaica completa, né, do nosso irmão Davi, né? E eu quero que você preste bem atenção. Está escrito assim: abençoados são aqueles cujas ofensas são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Abençoados são aqueles a quem Adonai, o Senhor, não imputa culpa, em cujo espírito não há engano. Quando me calei, os meus ossos envelheceram por causa do meu gemido durante todo o dia. Dia e noite tuas mãos pesavam sobre mim. Meu vigor esgotou-se como uma seca no verão. Quando confessei o meu pecado a ti, quando parei de esconder a minha culpa, e disse, confessarei minhas ofensas a Adonai, o Senhor, então tu perdoaste a culpa do meu pecado. Por isso, todo fiel deveria orar em tempo em que tu podes ser achado. Então, quando as enchentes chegarem, não o alcançará. Tu és um lugar oculto para mim. Me manterás longe da angústia. Tu me protegerás com canções de libertação. Deus quer te proteger com canções de libertação. Sinta-se agora, nesse momento, protegido por Deus, por canções de libertação. E eu te instruirei, te ensinarei neste caminho. Jesus Cristo é o caminho em que estás. E te darei conselho. Meus olhos estarão sobre você. Aleluia. Não seja como um cavalo ou como uma mula, que não tem entendimento, que devem ser direcionados com cabresto e estribo, ou então não obedecem. Muitas são as tormentas do ímpio. Mas a graça envolve aqueles que confiam em Adonai, o Senhor. Sejam felizes em Adonai, o Senhor. Regozijem-se, ó justos. Gritem de alegria, todos vocês retos de coração. É tempo de alegria para você que crê em Jesus. Grite, salmodie, exulte, rejubile-se no Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo 51, Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Assim está escrito: compadeça-se de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares, inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faz-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável e inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não te compraz em sacrifício. Se eu te oferecesse holocausto, tu
não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então se agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Salmo 51, versículo 1 ao 19. Mais uma porção da palavra, que são as bases que nós vamos tratar para considerarmos o perdão do pecado, o perdão da culpa do pecado, como elementos constituintes da plenitude da libertação, a dádiva do nosso Deus. Amém? Gálatas, capítulo 3, versículo 10 ao 14. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Que palavra horrível. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Evidentemente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas, capítulo 3, do versículo 10 até o 14. Aleluia. Vamos agora entrar, com a ajuda do Espírito Santo, na articulação propriamente dita. Aqui tem a palavra que Deus já enviou, ela é suficiente para produzir aquilo que Deus já enviou. Agora nós vamos esmiuçá-la com a ajuda do Espírito Santo. A grande preocupação, meus amados, de um líder espiritual em uma congregação cristã evangélica é o bem-estar integral das ovelhas de Deus. A palavra de Deus diz: vigiai por vós e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual ele vos constituiu bispos, para apacentar as ovelhas de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Jesus resgatou homens e mulheres de todas as tribos, todas as nações, todas as tribos, com o seu próprio sangue. E em sua divindade, em sua presciência, em seu conselho eterno, ele escolheu homens e mulheres e os colocou no ministério da palavra para cuidar das ovelhas que lhe pertencem, que ele comprou com o seu sangue. Ora, esse conhecimento deve trazer uma extrema preocupação, uma seriedade, uma integridade sobre a vida de cada um de nós, pastores, ministros do Espírito Santo, na era da graça de Deus. Isto é, um proclamador das verdades divinas deve se preocupar com a saúde total dos filhos de Deus, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. A palavra do Senhor Deus nos diz: e o próprio Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, toda a vossa alma, todo o vosso corpo sejam preservados irrepreensíveis para o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Essa responsabilidade pesa sobre mim. Essa responsabilidade está sobre mim. Cuidar das ovelhas de Deus, para que elas sejam felizes nos seus espíritos, nas suas almas, nos seus corpos físicos. Que a sua comunhão com Deus, a sua consciência de Deus, a sua intuição, a sua inclinação para Deus e a sua comunhão com Deus sejam perfeitos. E que as suas almas, sua vontade, seus sentimentos, suas emoções, suas lembranças e as suas imaginações ou pensamentos das coisas do futuro sejam as mais saudáveis possíveis. E que o corpo de cada uma seja saudável. Que os sentidos estejam todos equilibrados, visão,
audição, olfato, paladar, tato, movimento. Você está entendendo a missão de um pastor? Um pastor não pode falhar. Aliás, nenhum homem deve falhar. Um médico, por exemplo, quando falha, ele coloca a pessoa na sepultura. Mas um pastor, quando falha, ele coloca a pessoa no lago de fogo, no inferno. Então nós temos que ter cuidado com as escrituras. E uma multidão de pessoas estão buscando libertação, buscando recurso. Mas a Bíblia diz que se nós esperarmos por Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Eu quero falar sobre libertação, quero falar sobre cura, quero falar sobre prosperidade, quero falar sobre saúde, quero falar sobre rompimento de pecado, aniquilação de todo mal, destruição da impiedade. Mas, biblicamente falando, segundo as Escrituras, a pessoa precisa ter consciência do pecado, dos pecados, arrepender do seu pecado, confessar o seu pecado e receber a obra de Jesus no seu coração. Louvado seja Deus. Todo genuíno filho de Deus recebe um sacerdócio real no Senhor para reinar em vida sobre a terra. Mas, infelizmente, muitos não têm prevalecido sobre as doenças, sobre as enfermidades. Perdas, hábitos destrutivos têm governado muitos cristãos. Crises conjugais, sentimentais, financeiras, problemas existenciais e outros fatos negativos como depressão, opressão, possessão, estresse, convulsão têm impedido que muitos vivam vitoriosamente. O sucesso não tem chegado em muitos lugares, mas nós temos que viver triunfante, porque para a glória de Deus nós somos recriados e destinados a reinar sobre a terra. Essa é a designação da nova criatura. O Senhor Jesus Cristo, ressuscitado e ascendido, ele conquistou para nós uma vida de vitória. O Salmo 32 diz, no seu versículo 11, alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos vós justos, e cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Deus nos recriou e nos destinou para vivermos com sucesso, com alegria, com júbilo, com gritos e brados de vitória. Essa é a sua porção. Essa é a sua herança. Essa é a graça que Deus colocou sobre você, sobre nós, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em sua morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, descensão e infiltração pelo Espírito vivificante. Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9 e 10, está escrito que cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens, de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O meu reinar e o seu reinar não é no céu, o meu reinar e o seu reinar é aqui na terra. Deus quer que você viva como rei aqui, hoje, agora. O cativeiro foi quebrado, as algemas foram destruídas. E agora é tempo de reinar. Diga, o tempo de reinar chegou para mim. A liberdade me alcançou. Eu sou livre. Livre. Você é livre. Se o Filho de Deus os libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus já o fez lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. A palavra diz da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano sobre os reis, sobre os príncipes da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados. Quando Jesus Cristo derramou a última gota do teu sangue, quando o soldado traspassou o seu lado com uma lança, diz a palavra de Deus, que saiu sangue e água. Quando saiu água, porque não tinha mais sangue para sair. Água para o nosso viver. E sangue para a nossa redenção, para a nossa libertação. Entenda isso. Viva isso, tenha consciência disso. E ser feliz. Diga, eu sou feliz. Eu sou herdeiro de Deus, sou filho de Deus. E as linhas me caem deliciosamente. Esteja vestido de Cristo. Esperamos, com a ajuda consoladora do Espírito Santo, o Senhor considerar as questões do perdão do pecado,
o perdão da culpa do pecado, como fator determinante para o desfrute da plenitude da liberdade que Jesus conquistou para nós. Sobretudo, veremos tudo a nível à luz da palavra de Deus, como dádiva do nosso Pai Celestial. Eu vou agora com você tratar de pecado e pecados. Há uma grande confusão no meio das congregações e no meio dos homens. É uma coisa que não está muito claro para as pessoas, o que é pecado e o que são pecados. E essa mistura impede que as pessoas recebam com clareza a exposição do genuíno evangelho da graça de Deus, o evangelho que introduz as pessoas no reino de Deus. No Antigo Testamento, o pecado estava ligado às atitudes do homem, às suas comissões e omissões, à obediência ou à desobediência. E isso são pecados no plural, que é a frutificação do pecado no singular. Então, pecado é uma coisa, pecados constituem outras coisas. O pecado é a árvore. Pecados são os frutos que esta árvore maligna produz. É que nós, muitas vezes, queremos acabar com os frutos da árvore e mantemos a árvore viva, bem plantada, bem adubada, bem irrigada, bem exposta ao sol, bem protegida de feras e tantas coisas. E as pessoas não alcançam libertação, não alcançam redenção, não alcançam remissão, não alcançam o privilégio de tornarem-se casa de Deus e tabernáculo do Espírito Santo. Por isso eu te peço, no nome de Jesus Cristo, que você entenda o que é pecado, o que são os pecados, as transgressões, as iniquidades, as maldades, enfim. Não há na antiga aliança uma definição precisa de pecado, embora intuitivamente o homem já possuísse uma noção de pecados. Isto é, do certo ou errado, do bem ou mal. Observemos o que o Senhor Deus disse após a queda de Adão. Gênesis 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que ele estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida e coma, e vive eternamente. Quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos foram abertos e eles então passaram a conhecer o bem e o mal. Até então, eles só conheciam o bem. Embora a serpente estava ali bem pertinho deles, eles não tinham nenhuma relação com o mal. Não conheciam o mal. Eles só conheciam o Senhor. Toda a relação de Adão e Eva era com Deus. Mas assim que ele esbarrou na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele agora ficou conhecendo outro elemento, o mal. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Apesar da realidade do pecado estar lá no jardim do Éden, desde a queda de Adão e Eva, por causa da realidade da morte, todavia, não era precisa a definição de pecado. O pecado estava lá, mas ninguém sabia definir com clareza o que era pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo 5, versículo 12 ao 14, ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no singular, entrou o pecado no mundo, e com o pecado no singular, a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque antes da lei estava o pecado, não eram os pecados, o pecado no mundo. Mas onde não há pecado, onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Moisés é que trouxe a lei. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então o apóstolo Paulo, agora já começa a falar sobre o pecado. Apesar das pessoas não terem
não saber dizer o que era o pecado. A realidade do pecado estava lá por causa da morte. A morte. O salário do pecado é a morte. Embora as pessoas aí no mundo, quando alguém morre, o médico lavra um atestado de óbito e ele coloca vários expedientes tentando dar causa à morte. Mas o laudo deveria ser: todo homem morre por causa do pecado. O homem não morre de câncer, não morre de AIDS, não morre das viroses, não morre dos fungos, de um baque, de um tiro, de uma estocada, afogado, não morre do coração, não morre de gripe asiática, não morre de febre amarela. O homem morre porque ele é pecador. Ele é pecador. E o salário do pecado é a morte. E todos pecaram. Todos nós pecamos. Avançando um pouco mais. Espero que o Espírito Santo esteja abrindo seu entendimento sobre pecado. Aleluia. Mas, Romanos 5 prossegue dizendo: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa, ou seja, pelo pecado, de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte veio reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Sobreveio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 15 ao 21. Então, assim como o pecado veio a reinar na morte, o que produz a morte não é adultério, não é fornicação, não são os vícios, não são as doenças, é o pecado, é uma natureza que o homem herdeu, são os esporos da morte que entrou por meio do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e misturou com a natureza humana. Satanás misturou-se com o homem. A palavra diz que o salário do pecado é a morte, e é o diabo que veio para roubar, matar. Então o pecado e Satanás são sinônimos. Então Satanás entrou na nossa natureza humana, misturou-se conosco e destruiu a vida. Você está entendendo? Existe uma pregação para que o homem pare de beber, pare de fumar, pare de adulterar. É bom que o homem não cometa essas coisas, mas isso não leva ninguém para o céu. Isso não quita o pecado. E infelizmente tem sido essa bandeira erguida por muitas pessoas. E muitas pessoas estão perdidas, achando que foram achadas, pensando que foram achadas. Somente com o advento do Senhor Jesus Cristo é que a realidade do pecado tornou-se clara. Jesus, em João 16, versículo 7 ao 11, está escrito assim: todavia digo-vos a verdade, ele falando, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o Consolador, o Ajudador, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, não é dos pecados, do pecado, da justiça e do juízo. Aí Jesus explica o que é o pecado. Do pecado por não crer em mim. Da justiça porque vou para o meu Pai e não mais me vereis. E do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado. Satanás tornou-se príncipe quando ele assambarcou o direito principesco que estava sobre Adão, ali no Éden. E Jesus Cristo veio restaurar o homem a essa condição principesca. Por isso Jesus é chamado o príncipe sobre os soberanos. Louvado seja o nome do Senhor.
O pecado de incredulidade em Deus, em sua palavra, gerou a desobediência de Adão, pelo que Adão e todos os homens foram constituídos pecadores e sentenciados à morte. Independente de suas atitudes, atos ou obras, o pecado outorgou ao homem, entre outras coisas, a natureza satânica, com a dinâmica e a morte. O pecado outorgou ao homem, entre outras coisas, a natureza satânica com toda a sua dinâmica, com todos os seus feitos, com todas as suas obras malignas. E, por conseguinte, a morte. Pela morte, o homem separou-se definitivamente do Senhor Deus. E pela natureza satânica, o homem tornou-se filho do diabo, seu escravo, e opera a sua vontade, realizando as suas obras. João 8, 44, Mateus 23 e 33. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. E o homem sem Jesus é o operador de Satanás. É o grande obreiro das trevas. Está escrito em João 8, 43 e 44. Porque não compreendeis a minha linguagem, é porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, 43 e 44. Palavra de Jesus. 1 João 3, versículo 8 ao 10. Está escrito: quem comete pecado é do diabo. Não é quem comete pecados, não. Quem tem ainda no seu interior a incredulidade na palavra de Deus, a incredulidade na pessoa e na obra do Filho de Deus, é do diabo. Ponto. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Porque aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Nisso manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama seu irmão. Esses versículos são muito claros e eles se auto-explicam, essas porções. Mateus 23 e 33 está escrito: serpentes, raça de víboras, como escaparei da condenação eterna? Agora aqui a gente pode ver o desastre. Um ser que fora criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26, 27 e 28. E agora Jesus olha para essa vida caída, esse ser completamente contaminado por Satanás e fala: serpente, raça de víboras. A natureza foi transmudada, houve uma metamorfose do bem para o mal. Satanás está completamente miscuído, mesclado, misturado com a natureza humana. O ser humano tornou-se uma raça de víboras. É só a gente olhar para o mundo, a gente às vezes fica com esperança de que se acabe com a corrupção, com os assassinatos, com os estupros, com os ladrões, com os políticos e etc. e tal, com as cadeias, mas só quando Jesus vier implantar o reino milenar na terra, onde ele prender a besta e o falso profeta no lago de fogo e amarrar Satanás por 1000 anos no abismo, e ele reinar com vara de ferro sobre a terra, então nós vamos experimentar mudanças. Mas até lá a mudança deve acontecer em você. Em você, transformai-vos pela renovação da vossa alma. Não vos conformeis com este mundo, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas todos quanto o receberam, todos que recebem Jesus, têm as suas vidas transformadas pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da morte, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, pela regeneração mediante a ressurreição, mediante o nascer de novo, o nascer da água, da palavra de Deus, e o nascer do Espírito Santo. Em quem acontece isso? Esse milagre verdadeiramente é a mudança. Os demais não podem esperar mudança. Aliás, a vida deles vai de mal, a existência deles vai de mal a pior. Há poder no sangue de Jesus Cristo.
Adão e Eva não compreenderam o que o Senhor Deus lhes havia dito em Gênesis 2, 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O diabo, homicida, mentiroso, pai da mentira, disse a serpente à mulher: certamente não morrerás. Deus disse: certamente morrerás. O diabo disse: certamente não morrereis. Deus disse: certamente morrerás. O diabo disse: certamente, aí botou não morrereis. Ele introduziu só uma palavrinha. É assim que ele faz. Ele joga, o sujeito planta o trigo e joga só uma sementinha de joio. E ele botou essa semente venenosa aqui. Eva e Adão desacreditaram na palavra do Senhor Deus e acreditaram na palavra do diabo. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele comeu com ela. Aí foi o desastre. Aí Satanás entrou na natureza íntima do homem por meio do fruto daquela árvore. E aquela árvore era a morte eterna. Nesse momento cruel e fatídico, o homem tornou-se filho do diabo, e um em natureza com o diabo, e o operador com os demônios das obras das trevas. Nessa condição, o homem produz as obras da carne, sob o gerenciamento do diabo, sob a gestão de Satanás, que habita na carne, que, em resumo, são as iniquidades, as transgressões, os pecados, no plural. Essa natureza ruim, pecaminosa, o pecado produz pecados. A transgressão produz transgressões. A iniquidade produz iniquidades. O mal produz males. Você está entendendo? Isso tudo é fruto de uma natureza maligna, cruel, mortal, que foi injetada por Satanás na humanidade, através da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus veio na pessoa do seu Filho Jesus Cristo resgatar o homem da maldição do pecado. Mas além do pecado surge outro item. A culpa do pecado. Que é tão devastadora quanto o pecado. Porque o pecado opera a morte. E a culpa é responsável pela destruição, pela falência, pela corrosão, pelo dano da criatura, até que ela entre na morte definitiva, que é o lago de fogo e enxofre. Eu vou ficando por aqui e vou voltar a falar na próxima edição sobre a culpa do pecado. O que é culpa? E eu creio que Deus trará também grandes benefícios. Eu quero orar. Senhor meu Deus, meu Pai, e aqui está uma pequena exposição daquilo que Satanás causou à sua criatura principal, ao ser que fora criado conforme a sua imagem e semelhança. Mas a tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçam somente a ti, por único Deus, e Jesus Cristo, seu Filho, o qual o Senhor enviou. O Senhor tem enviado o seu Filho para remir, através do seu sangue, os nossos pecados, e para banir a culpa do pecado, e para nos conceder, meu Deus, liberdade, vitória, paz, saúde e felicidade. Quero apresentar essas pessoas, meu Pai, que estão em conexão contigo, através desta palavra, através dessa mensagem que o Senhor nos permite veicular com os homens. O Senhor possa abençoar essa pessoa, libertar essa pessoa, e se ela for uma pessoa liberta, que através da consciência de liberdade, que ela possa viver os valores da obra que Jesus Cristo realizou, que ela possa ter alegria no Espírito Santo, e que ela possa ser uma promotora, um promotor da vida, pregando o genuíno evangelho da graça de Deus. Nós oramos
E no nome de Jesus Cristo, ressuscitado e ascendido, nós te agradecemos. Enquanto celebramos a vitória de Jesus Cristo, o triunfo da igreja e a derrota absoluta de Satanás, dos principados e das potestades. E nós nos alegramos no Senhor, damos gritos de alegria e brados de vitória, por causa do poder e autoridade do sangue de Jesus Cristo que fala por nós diante de ti no céu. O amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja com cada um de nós, seja com a igreja dos primogênitos inscritos nos céus, que se reúne neste lugar, nesta cidade, em Minas Gerais, no Brasil e na face de toda a terra. Nós abençoamos a descendência de Abraão. Rogamos a Deus que peleje por Israel. Nós abençoamos e ministramos paz sobre a cidade de Jerusalém, em nome de Jesus Cristo ressuscitado e ascendido, o Espírito que vive em nós. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Espero que você continue nos acompanhando na próxima edição ainda desta mensagem, o perdão do pecado, o perdão da culpa do pecado, que constitui a dádiva da plenitude e da libertação. E nós vamos, no próximo item, tratar de pecado e pecados. E nós vamos tratar também da culpa do pecado. E se Deus permitir, nós vamos entrar no poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, livrando o homem de toda condenação. Um beijo no coração, que Jesus Cristo te abençoe.